Olá, queridos! Quantas vezes falamos para nós mesmos que se tivéssemos recursos à nossa disposição, a nossa jornada seria diferente? Não raramente, em nossa boca, são achadas declarações como essas. Ah, se eu tivesse dinheiro suficiente, eu ajudaria os meus pais. Ah, se eu tivesse tempo, serviria a Deus melhor. Ah, se eu tivesse condições, certamente faria aquele curso. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo. Na verdade, estas expressões são desculpas que usamos para tentar justificar aquilo que não fazemos. Ainda que em muitos casos não tenhamos em nossas mãos os recursos necessários, deixar de fazer não se justifica, porque mesmo que os recursos não sejam suficientes para satisfazer o nosso perfeccionismo, algum recurso, ainda que pequeno, Deus colocou em nossas mãos. Quando Deus disse a Satanás para observar a conduta de Jó, o inimigo disparou rapidamente. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Em outras palavras, Satanás disse, ele tem tudo. Esse argumento deflagrou um processo que transformou a vida de Jó e lhe deu um novo entendimento de Deus. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Entretanto, havia um argumento maligno contra ele, ou seja, o adversário diz que Jó não era capaz de ser fiel no pouco. No caso dele, o seu pouco se tornou em quase nada. Porém, Jó, mesmo sem compreender, permaneceu fiel. E Deus o colocou numa medida sobrenatural. Ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia diz que Deus o restituiu com outros 7 filhos e 3 filhas. Ele perdeu 7.000 ovelhas, Deus lhe deu 14.000 ovelhas. Ele perdeu 3.000 camelos, Deus lhe deu 6.000 camelos. Ele perdeu 500 juntas de boi, Deus lhe deu 1.000 juntas de boi. Ele perdeu 500 jumentas, Deus lhe deu 1.000 jumentas. O último estado de Jó foi muito mais abençoado do que o primeiro, porque ele foi fiel no pouco. Digo pouco, porque ele teve a sua vida preservada. E enquanto estivermos vivos, as coisas podem ser mudadas. A premissa de ser fiel no pouco é o que conta para Deus. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, mais do que em qualquer outro lugar na Bíblia, isto fica claro. O Senhor que se ausentou das suas terras, antes entregou aos seus servos talentos que deveriam ser utilizados para o crescimento dos seus negócios. Um recebe 5, se esforça e conquista outros 5. Outro recebe 2 e, na mesma medida, conquista outros 2. Ou seja, é plenamente possível, com esforço diligente, dobrarmos o que temos nas mãos. Entretanto, alguém recebe um talento, isto é, menos recursos, e ao invés de trabalhar com o pouco dentro daquela medida de fidelidade, ele enterra e desiste de lutar por medo de se expor ao fracasso. O que se acovardou foi chamado de servo mau e negligente, porque se entregou ao medo, porque teve interpretações erradas do seu senhor. Mas aos que se esforçaram e lutaram por uma conquista, a esses a Bíblia diz que, porque no pouco foram fiéis, no muito seriam colocados. O pouco é a medida que Deus nos deu, a capacidade de realização que todo ser humano tem. Uns menos, outros mais, mas todos têm. O muito é o sobrenatural de Deus, pois ele ceifa onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Estamos capacitados a dobrar os recursos que temos em nossas mãos. Quem tem 2 terá 4, quem tem 5 terá 10, quem tem 10 terá 20, e assim por diante. Se agirmos desse modo, Deus nos colocará numa medida sobrenatural de conquista. Iremos colher o que não semeamos e ajuntaremos o que não espalhamos. Veja o caso de Jó. No seu último estado, ele alcançou o dobro do que um dia teve. Mas quando Deus deu o dobro, na verdade Jó não tinha mais nada. Isto é sobrenatural. Só Deus pode fazer isso.
O dobro do nada é nada, mas para Deus não. A única coisa que restou para Jó foi a sua vida. Deus não permitiu ao inimigo que intentasse contra ele. Nenhum recurso sobrou para Jó. Ele ficou sem dinheiro, sem posse, sem família, sem amigos. Mesmo diante das maiores adversidades, a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele foi fiel no pouco. Portanto, reavalie a sua capacidade. Perceba o quanto você pode fazer com o pouco que tem. Veja quantos recursos estão em suas mãos. Não se prenda àquilo que você não tem. Não fique paralisado por uma interpretação errada da vida. Seja fiel naquilo que Deus já disponibilizou. Trabalhe diligentemente para dobrar o que você tem nas mãos. Então, o Todo-Poderoso lhe elevará à categoria de servo bom e fiel. No muito você será colocado numa medida de conquista sobrenatural. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.